Saudações, pessoal. Vamos demonstrar agora a estrutura repita, terceira estrutura de repetição, ok? O algoritmo a ser criado é o mesmo dos exemplos anteriores, da conversão de temperatura. Então vamos lá. Aproveitando aqui as variáveis, certo? A variável TC, para fazer a leitura de temperatura em Celsius, TK, temperatura Kelvin, e TF, temperatura Fahrenheit. Bom, a ideia é o seguinte, a estrutura repita, ela se inicia com essa palavra, e ela é encerrada com a sentença até, onde colocamos uma condição. Perfeito? No seu interior, descrevemos o bloco de comandos, que será executado várias vezes. Qual é o funcionamento dela? Ao chegar aqui na estrutura, o algoritmo automaticamente entra no bloco de comandos e começa a executar. Reparem que o teste para interromper o loop ele é colocado no final, certo? Então dá para a estrutura repita uma característica diferenciada de que o bloco de comandos é executado pelo menos uma vez. Perfeito? Bom, então ele entra, executa os comandos que foram descritos aqui e, ao chegar no final, a sentença até vai avaliar uma condição. Ao contrário da estrutura enquanto, o bloco de comandos é executado toda vez que a condição for falsa. Ou seja, quando essa condição aqui for verdadeira, a repetição é encerrada. Tudo bem? Então vamos lá. Nosso algoritmo precisa ler várias temperaturas na escala Celsius. Então vamos colocar aqui, ó. Digite temperatura em Celsius. Vamos manter o flag, a temperatura igual a 99999, perfeito? O flag, reforçando, é a condição que deve acontecer para a repetição ser interrompida. Então isso quer dizer que o nosso algoritmo vai ficar lendo temperaturas e convertendo, mas quando digitarmos essa temperatura aqui, ele vai interromper esse processo repetitivo. Tudo bem? Então leia TC. As fórmulas de conversão, nós já sabemos. Temperatura Kelvin é a temperatura Celsius mais 273. Temperatura Fahrenheit, 1,8 vezes TC mais 32. E aqui vamos colocar o comando para poder mostrar cada um desses resultados. Então, por exemplo, valor em Kelvin, 2 pontos, vírgula, TK, certo? Depois o valor em Fahrenheit. Vou escrever o valor em Fahrenheit, 2 pontos, vírgula, e a variável foi criada para guardar esse cálculo. Perfeito? Bom, qual será a condição para interromper a repetição? Como citado há pouco, essa condição é analisada e quando ela for verdadeira, o processo de repetição é interrompido. Então vamos colocar aqui, ó, TC igual a 99999. Vamos gravar. Correto? Então o nosso algoritmo, ao ser executado, ele vai encontrar a estrutura repita, já vai passar para dentro do bloco de comandos, vai perguntar a temperatura Celsius, vai fazer os cálculos e vai mostrar os resultados, ok? Percebam. Variáveis criadas. Já começou o processo de repetição. Aguarda a digitação da temperatura Celsius. Aqui vocês podem perceber que ele fez o cálculo do Kelvin, do valor em Kelvin. Agora o cálculo do valor em Fahrenheit. E agora ele vai mostrar os dois resultados. Perfeito. Passou batido aqui, mas ele parou na condição, fez a análise. A condição foi falsa, quer dizer, a temperatura Celsius digitada não foi esse valor aqui, então ele voltou e fez de novo. Vamos lá, outra vez. 50. Fez os cálculos, mostrou, certo? Ele vai mostrar a temperatura Kelvin, vai mostrar a temperatura Fahrenheit, vai bater aqui na condição, vai analisar. A condição será falsa novamente e ele vai retornar aqui para o início do bloco de comandos. Olha lá, parou na condição, ele vai analisar agora, ele vai comparar o valor de TC, que é 50, se é igual a isso aqui. Se for, ele sai, se for diferente, ele volta e executa o bloco novamente. Tudo bem? Acontece o seguinte, quando digitarmos a temperatura definida para interromper a repetição, o algoritmo não vai sair, ele vai continuar fazendo o bloco de comandos. Por quê? Por uma razão muito simples. A leitura da temperatura está aqui, mas a condição para interromper está aqui. Entre esses dois pontos, existem alguns comandos que ele precisa executar. O algoritmo executa os comandos na ordem que foram descritos. Perfeito?
Então nós teremos esse pequeno problema aqui, ó. Vamos digitar aqui a temperatura. Ah, já está digitada, vou apertar o Enter. Olha lá, ó. Ele passou pelos cálculos, efetuou os cálculos, mostrou os resultados, parou na condição. Agora ele vai analisar a condição. Como ela será verdadeira, a repetição será encerrada. Ele vai vir para aqui para o fim do algoritmo. Se houvesse alguns comandos para serem executados após o final da estrutura, com certeza ele executaria. Tudo bem? Ok, então ele saiu. Mas ele não saiu no momento que a gente precisava. Porque a ideia é, assim que você digitar a temperatura Celsius, ele pega e já para a repetição. Assim que você digitar a temperatura Celsius, 99999. Correto? Mas tem como a gente resolver. Então a ideia é o seguinte, ó. Nós vamos criar aqui uma condição. Se a temperatura Celsius for diferente de 99999, então o nosso algoritmo vai fazer o cálculo, as conversões e vai mostrar os resultados. Portanto, antes de prosseguir com o restante dos comandos que estão dentro da estrutura, ele vai fazer essa análise. Por que TC diferente de 99999? Porque essa temperatura aqui não pode ser convertida. Nem para Kelvin, nem para Fahrenheit, muito menos ter os valores mostrados. Essa temperatura é para sair da repetição. Então, no momento que ele chegar aqui, você digitar esse valor para essa variável, essa condição aqui vai ser falsa. O algoritmo vai pular toda a estrutura condicional e vai cair aonde? Aqui, na condição para sair da repetição. Tá bom? Vamos gravar aqui. Vamos executar passo a passo. Vamos digitar uma temperatura qualquer aqui, ó, 25, por exemplo. Reparem, ó, ele vai analisar a estrutura condicional. Esse teste vai ser falso. A temperatura digitada não é essa aqui. Então ele vai entrar, converter para Kelvin, para Fahrenheit, mostrar os resultados, e ao sair, analisar a condição colocada no final da estrutura repita. Se essa condição for verdadeira, ele encerra a repetição. Se for falsa, como é o caso, ele retorna e começa a ler uma nova temperatura. Tudo bem? Vamos digitar uma outra temperatura qualquer aqui, 14. Ele fez os cálculos, mostrou os resultados, analisou a condição no final da repetição, condição falsa, retorna para o início do bloco de comandos. Agora, vamos digitar aqui a temperatura especificada como flag, 999. Ao analisar essa condição, o que vai acontecer? Ela será falsa. Quando a condição é falsa, o algoritmo ignora todo esse bloco de comandos e vai para a linha depois do fim si. É o funcionamento, né, da estrutura condicional simples. Olha lá, já foi direto para a linha final da estrutura de repetição. E aqui, ele vai testar a temperatura. Se é igual a esse valor, a condição será verdadeira e ele vai encerrar a nossa repetição. Ok? Valeu! Tá aí, então, um exemplo da estrutura repita, terceira e última das estruturas de repetição que iremos estudar. Tudo bem? Valeu!